Deus, maravilhoso Pai, nesta manhã, Pai, no Teu santo nome, Deus, porque o Senhor é soberano, o Senhor é fiel, mora em cada coração, mora nos céus. O Senhor, Pai, é o Pai dos Espíritos. Nós aqui como igreja estamos aqui, Pai, falando da Tua palavra, essa palavra que tem poder, porque o poder ele está no Evangelho, Evangelho de pureza, Evangelho de amor, Evangelho de perdão, Evangelho de paz, que já faz parte do nosso coração, por sermos uma igreja gloriosa aqui nessa terra, Pai, onde aqui o Senhor santificou, Pai, o Senhor que consagrou, o Senhor que edificou, e aqui o Senhor plantou essa casa, que é eu, que é o meu irmão, aquele que crê, Pai, porque nada pode nos separar do amor do Senhor, que já estamos no Cristo, já estamos no Senhor, já estamos em Deus, já somos nova criatura, já aconteceu para nós o milagre, e nós somos aqui o milagre de Deus nesta manhã, para entendermos a Tua justiça, a Tua fé, o Teu amor, o Teu perdão plantado no nosso coração. Amém, glória a Deus, que seja o melhor dia de nossas vidas, esse dia 25 de janeiro de 2026. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Quem é que diz que ama a Deus? É aquele que sabe o que aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui? O Senhor me chamou. Deus, meu Deus, teve misericórdia de mim, levou a minha dor. Eu era doente, o Senhor me curou. Deus, meu Deus, quantos precisam agora? Quantas vidas que sofrem, que chora, sacrificando, dando tudo que tem. É confessando, meu Deus, que o Senhor derrama o seu grande amor. A graça de Deus me basta. Veja quanto você já pagou. Glória a Deus. A fé está dentro de nós. Essa fé de Abraão, essa fé que veio ser plantada no nosso coração. Pós-cruz, a fé chegou. Essa fé que nos deu salvação. Esta fé que nos consagrou. Esta fé que nos deixou aqui no reino do Filho, do Teu amor, por entendermos a graça, o Evangelho, que é o poder de Deus em nossas vidas, segundo Timóteo, capítulo 1, 8 e 9. A fé está no poder da palavra. A palavra é o poder e ela move tanto a mim quanto você nesta manhã para entender que Deus é soberano, é fiel, está em cada coração e também está nos céus. Glória a Deus. A fé, né? Que a vida de vir, essa fé chegou. Por isso, estamos aqui no reino do Filho do seu amor. 22 de Gênesis, né? 1 e 2. Deus prova Abraão, tá? Antes da cruz havia os justos e os injustos. Hoje, por sermos justos aqui pós-cruz, né? Não temos obras a fazer. Andamos hoje nas obras que Deus preparou para nós de antemão, porque somos um justo aqui para com Deus e Deus para conosco, por ser Ele soberano e fiel, mora no nosso coração e nos céus. Então, Ele chamou Abraão, Deus prova Abraão, Ele chama Abraão, né? E aqui, 1 e 2 de Gênesis, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou, Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Hoje, no século XXI, ele já mostrou para nós que estamos aonde? Novos a nova terra, aqui, uma terra que manda leite e mel, um pedacinho do céu, porque você teve uma mudança, você hoje tem uma nova conduta, você está com a esperança dentro de você e a promessa que ele prometera lá e aqui ele está, para fazer você entender que é pela graça, que é pelo amor,
que é pelo perdão em cada coração. 2. E acrescentou Deus: toma seu filho, teu único filho. E ele depois devolveu a Abraão Isaque, né? Porque ali havia um carneiro para que fosse, né, servir como holocausto. Mas o principal aqui é você entender que ele provou ali a fé de Abraão. Como a tua fé ela é inabalável, a tua fé te dá salvação, a tua fé te dá amor e perdão. Por que essa fé te dá? Porque ele te deu. E essa fé ela vem depois da cruz, ela não vem antes da cruz. Antes da cruz era a fé de Abraão, então ele tinha que se gloriar lá, não em Deus. Por quê? Porque ali todos estavam debaixo da lei, ali havia uma maldição, ali havia, né, uma iniquidade, ali havia pecado, ali havia muita coisa errada. E a fé ali era a fé deles. Quando Deus passa pela cruz, como seu filho, né, passou pela cruz, ele traz uma fé inabalável. E aqui no 12, 22, 12, então lhe disse: não entendais a mão sobre o rapaz, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus. Então ele temia a Deus. Por isso, a fé de Abraão hoje, essa fé que depois da cruz ela vem e nos deixa aqui tranquilo, separado, abençoado, predestinado, mais que vencedor, propriedade do Senhor. Não dependemos de empresários, de pastores, nada disso, porque o nosso pastor é Jesus Cristo. É Ele que nos dá aqui a sabedoria, a inteligência, tudo de bom. Agora, quando passamos por um problema, né? Isso aí é normal das pessoas pedirem orações, pedirem, né, que façamos aqui uma corrente de fé. Isso aí é aceitável aos nossos corações, né? Não é porque aqui eu agora estou dizendo isso que ninguém vai orar por ninguém, porque não tem que orar por oremos sim por todos. Como aqui, uma confissão de fé. Eu creio que hoje é o melhor dia de nossas vidas. Aqui nós passamos por problema, por tribulação, mas aqui temos de Deus dentro de nós o amor e o perdão. Por quê? A graça, ela é suficiente, porque ela nos libertou, ela nos fala de amor, nos fala de perdão. Temos aqui a consagração em cada coração. Por isso a oração aqui ela é válida. Você confessou com a tua boca que Deus, Ele é o Senhor, Ele ressuscitou Jesus dos mortos, e a salvação ela veio pela fé que Deus imputou em nós, para que venhamos crescer na graça, no amor, no conhecimento, no poder de Deus no nosso coração. Por isso eu creio que aquele que necessita dessa oração se levante, se erga e encontre com Deus nesta manhã, que Deus, Ele é o que? Ele é a tua palavra. Quando você percebeu que a fé é a certeza daquilo que você esperava e ela está dentro do teu coração, você encontrou e recebeu de Deus o amor e o perdão, porque é Ele que nos deu, né, esse amor, esse perdão, para que aqui orássemos por um, por outro, por aquele que precisa de uma oração. E agora você levanta e você crê que você tem dentro de você esse poder, que é o Deus. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Graças a Deus. Porquanto não me negaste o filho. Ele não negou o filho, né? Teu único filho. Tem que entender que Abraão teve dois filhos. Um da mulher escrava e um da mulher livre. Agar, né, se deitou com ele e nasceu Ismael, que é o que está debaixo da lei de Moisés, enquanto que Isaque é o filho da promessa. Essa promessa veio para nós já. A promessa veio, a esperança está dentro de nós. Os galardões Deus nos deu. Por quê? Ele nos deu o novo céu e nova terra, onde aqui você tem os galardões, você tem a palavra da justiça no teu coração. Tendo Abraão erguido os olhos, 13, né? Viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto. Então, o carneiro foi oferecido em holocausto no lugar de Isaque. Isso aqui é uma simbologia, né? Já passou, primeiro século, estamos no século 21, onde você entendeu. Jesus passou pela cruz para trazer para você um novo homem, que é você, que é eu, aquele que crê. Um novo homem, nascido da água do Espírito, 3,5 João, e nascido 6,3 Romano da cruz. Lá ficou aquele velho homem
que muitos não suportavam. Hoje você mudou, você tem uma conduta, uma postura, você tem um proceder que você hoje crê que Deus é o poder dentro de mim e dentro de você, do seu filho. 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Hoje os problemas, o monte de problemas que tínhamos, Deus tirou e ficou um caminho livre, quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Esse caminho, você chegou até Deus, você chegou até o Cristo, porque você entrou, porque o véu foi rasgado, você teve acesso a Deus. Aqui você, ajoelhado, você de pé, sentado ou não, Deus mora no teu coração. Não tem igreja do homem hoje que você possa ir lá e se consagrar, porque você foi consagrado aqui, dentro do teu coração, onde você tem a pureza, você tem um amor, você tem um perdão na tua casa ou na congregação mesmo, mas lá não habita o Espírito Santo, como ele falou, Hebreus 9, 23, 24. Eu não habito em santuário feito de mãos humanas, porque a fé, ela já veio para que você viesse crer na palavra dele, da justiça, porque a fé vem por você ouvir e ouvir a palavra de Deus, que já está no teu coração, tanto no teu quanto no meu. Romanos 10,17, você ouviu a palavra, você sentiu o regozijo, sentiu o poder, você sentiu o Espírito Santo, por quê? Está dentro de você. 5 de Romanos lhe foram otorgados. Ninguém pode tirar isso de você. Já está selado. 1,13 de Efésios. Ele selou todos nós com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Estava prometido. A promessa foi... Deus prometeu a promessa. E ela chegou no primeiro século, para que aqui no século 21 você tomasse posse da bênção sem precisar ir a um empresário. Então, ele foi o fiador de superior aliança, por estar hoje aqui, nos ensinando, não com ordenança de fazer sacrifício, isso aqui não, nos ordenando, nos dando essa sustentação da tua palavra, de todo o coração dele para com cada um de nós. A palavra é o poder dentro de nós. Então, Abraão escala por fé. Por isso que o justo hoje não tem obras a fazer. Antes da cruz, havia os injustos e os justos. Por estarmos depois da cruz, justificados pela fé, assim como de Romanos, né? Nos chegou pela fé. Então, essa fé que é veredivia, ela chegou para nós, para que nós entendêssemos a fé de Deus. A salvação é um dom dele. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, não vem de ninguém, de nenhum pastor, porque o pastor é ele. Salmo 3:1. Ele é o pastor. Ele ungiu todos nós com de alegria. Por isso, essa fé nos deu salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom dele para conosco, não por obras religiosas, para que ninguém venha se gloriar, 2:10. Então, as obras que Tiago fala lá, 2:24, né? Ali, que ele fala que colocamos, pois que o homem não pode ser justificado por fé somente, tem que ter as obras. A obra é uma obra que nós ajudamos o necessitado. Essa é a obra que Tiago fala ali. Não é obras da lei. Então, como Paulo vem tendo um debate com Tiago lá no livro de Atos, né? 3:28 de Romanos, ali Paulo diz, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, porque ali é o ministério do Espírito. Romanos, né? É a transição da lei para a graça, é o ministério do Espírito. O Espírito Santo estava chegando para aqueles que lá estavam, como chegou para nós. Mas se você não entende isso aqui, você fica sacrificando, porque você tem a fé de Deus em você. Como Abraão provou a fé dele lá, tem que provar a sua. Para quem? Para aquele pastor que está lá, para aquele apóstolo que lá está, porque ele é um profeta, ele é um homem de Deus, não às vezes, não. Você sim é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem a pureza no teu coração, você entende o teu coração, mas no coração do homem lá é terra que ninguém pisa. Por quê? Você não entende o coração dele, porque às vezes ele está ali como homem da iniquidade, porque lá no primeiro século eles já entraram no templo. Segundo Tessalonicenses 2:7, ali o homem da iniquidade entraram no templo. Havia uma verdade que estava chegando e eles queriam ficar na mentira. Por não entender a graça do evangelho, ficam na lei de Moisés, porque é o homem da iniquidade
que só pensa no dinheiro, só pensa em crescer materialmente, mas que você cresceu espiritualmente e você chegou aqui, na palavra da justiça, dentro de você. Então aqui é Abraão justificado por fé, 4:1 de Romanos. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Segundo a carne, antes da cruz, era o pai lá, dele de lá. Por isso, né, que Abraão tinha que se gloriar lá, antes da cruz. Depois da cruz, a glória é de Deus, a glória é do Pai, a glória está dentro de nós. Por isso, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. Por quê? Se Abraão foi escalado por obras, está vendo? Por obras, obras da lei, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Não diante de Deus. Por quê? Estava ainda cumprindo toda a lei lá, para que depois da cruz, essa lei de Moisés saísse do meio e fôssemos aqui ensinados pelo Espírito Santo, onde nos foram jogados. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, justiça, depois da cruz, justificado mediante da fé, temos paz para com Deus, está aqui em Romanos 5:1. E 5:5, o Espírito Santo está dentro de nós. 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, eles têm uma dívida lá fora, com os pastores, com os profetas, né? Porque essa dívida é paga a eles lá. Porque, quanto a Deus, a dívida foi paga na cruz. Ele rasgou os escritos de dívida, 2:12 ao 15 de Colossenses, ele rasgou a dívida e nos trouxe com ele na palavra. Então, tu trabalha, vocês que estão debaixo da obra da lei, se algum irmão tiver me ouvindo, está em Moisés, né? Você não trabalha para o homem, para chegar até Deus, mas só que Deus chegou até você para que ele justificasse você pela fé, e aqui você ficasse tranquilo. Tudo bem, o congregar, a pessoa escolhe o lugar para congregar, não importa a igreja católica, não importa um local que o Espírito já está lá, né, fazendo lá o trabalho dele, os evangélicos, mas aqui o cristão aqui ele tem que entender que Deus é soberano. Não há nada que atrapalhe a nossa vitória, que a nossa vitória já é nossa, em nome de Jesus. Então aqui o justo aqui não trabalha para o homem, aqui Deus trabalhou para ele, para que o justificasse pela fé, e aqui você reinasse em vida e ficasse em perfeita vitória. Olha o 5. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justificou, então Deus veio e justificou os ímpios pela fé. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Por isso você foi hoje justificado por fé. Nós éramos o ímpio, que agora ele nos fez um mais que vencedor, nos fez propriedade dele. Porque aqui ele é pai do Espírito, que dá dentro de nós. Nós tínhamos um Espírito que estava apagado. A palavra veio e nos acendeu uma luz. Por isso, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a fé é atribuída como justiça. Então, justificado por mediante a fé tem paz com Deus. E 3:28 de Romanos aqui diz o quê? Concluímos que o homem é justificado pela fé, não depende das obras da lei, porque agora temos o Espírito Santo. O corpo não está vazio, já tem uma alma, tem um Espírito Santo dentro dele. Agora essa capa aqui, ela apenas é o meu veículo que me transporta para lá e para cá, para aqui eu estar, falando dele, da verdade que liberta. E é assim também que Davi declara, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que crê. Né? Como diz 20:29 de João, ali está. Você não viu Jesus, né? A marca do cravo na mão, 23 de João, ali Tomé, um incrédulo, queria ver. Mas Jesus falou para ele, você é um incrédulo, você só creu porque você viu. Mas os bem-aventurados vêm depois. Né? Os bem-aventurados vêm depois, né? Que ele citou, como lá, ele citou lá, mas aqui 20:29 de João, entendemos, é aqueles que crê sem ver. Por isso que a fé é a certeza que você esperava, mas hoje está dentro de você, que é 11:1 de Hebreus. Por isso que a fé ela veio como justiça para justificar os justos. Justiça independentemente de obras, não depende de obras religiosas, que muitos fazem e não encontram uma solução para o teu coração. O teu coração está purificado pelo amor de Deus e pelo perdão. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Porque o pecado aqui, o pecado antes da cruz, era uma transgressão da lei, eles tinham iniquidade, eles tinham transgredido a lei e Jesus passaria pela cruz e traria justiça a todos nós, como trouxe hoje. Então eu não sou um injusto, eu sou um justo
que ele aqui justificou pela fé. Então, 1 João 3, 4, 5, 6, ali está o juízo para o judeu, porque ele tirou a transgressão da lei, tirou o pecado e veio com a pureza dele para cada coração, para nos ensinar essa palavra aqui. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. 9. Vem, pois, essa bem-aventurança, inclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os circuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então a justiça está aqui. Glória a Deus por essa palavra. Eu te agradeço por esse domingo maravilhoso, 25, que possamos ter fé para crer que Deus é o poder. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor.